A reunião na capela vai começar e os assuntos tratados ali não podem sair dela. Talvez porque os antigos donos do poder se reuniam assim e as ordens secretas são invioláveis. Discutiremos sobre o contato com o ON e as várias possibilidades de ação e reação. Já em outras situações, houve alarmes falsos, mas agora é diferente, pois foi lançado pela nave Arcus um estímulo em direção ao ON, e houve um sinal de reação que não parece ser receptivo, e ele continua se deslocando na direção do ponto em que estaremos mais próximos do cinturão de Kuiper. Se não tomarmos uma decisão, Arcus poderá colidir com o ON. Todas as medidas de segurança foram acionadas. O ON já pode ser visto, parece uma lua. Tudo indica ser outro alarme falso. Porém, é muito raro um objeto desse tamanho ter a forma esférica quase perfeita, deslocando dessa maneira. E de onde veio o sinal? O capitão da nave Arcus pediu para ficarmos a postos. Vamos aguardar as ordens. Nesse momento vejo pelo basculante várias sondas enviadas por Arcus. A lua se comporta agora de forma silenciosa e não responde mais aos estímulos. É sempre um momento tenso, pois a existência dos alienígenas descritos pelos antigos sumérios, egípcios e outros povos do planeta Terra corroboram as expectativas de que todos os seres vivos da Terra têm uma característica em comum: a vida na Terra se originou no espaço. A reunião na capela começou. Assentamo-nos em volta de uma mesa redonda e ali seria decidido algo ainda oculto para todos. Imagens holográficas de antigas pinturas, algumas escritas cuneiformes, Vedas e todo tipo de linguagem que já existiu na Terra, com mapas e cálculos. Meus amigos não notaram, mas estávamos sendo promovidos a conhecer o mistério da capela. Iríamos começar a ter acesso aos segredos antigos e futuros escondidos nos arquivos do planeta Terra. Meu nome é Capitão Task RCWI. Arcus. Foi um momento de espanto. O que significava RCWI? O capitão então explicou que RCWI era uma referência para Robert Chester Wilson Ettinger, considerado o pai da criogenia, ou o pai do processo de congelamento de corpos que esperam os avanços da ciência para serem revividos. Porém, constava para nós que o descongelamento humano ainda estava em fase de testes no laboratório de Kell. Mas estávamos enganados, porque o descongelamento humano já é possível, e o Capitão Task é uma prova viva disto. Ele é um homem, Crio. O Capitão Task contou um pouco de sua história e nos mostrou mapas astronômicos, dados numéricos, várias escritas antigas, desenhos de pirâmides e situações vividas pelos terráqueos. Então ficamos ali conversando sentados em torno de mesas redondas, ajudando a decidir o futuro de homens e máquinas. E nem mesmo ter como saber se estaremos vivos no final e no começo da jornada Gênese. De repente, a torre fez contato com o Capitão Task e em instantes ele nos pôs a par da situação. Um holograma apareceu sobre a mesa e continha as imagens em 3D da superfície da Lua. Uma das sondas identificou sinais possíveis de inteligência e registrou a seguinte imagem na entrada de uma gruta. Nesse momento, Viror está cruzando os dados da figura com as pesquisas de Lix. Viror é um cérebro computacional que fica em minha cabine. Ele é a tecnologia na qual o cérebro de uma pessoa é conectado a um computador. Enquanto isso, John e Ryan, os ciborgues, assumiram o controle manual das sondas que permanecem em frente à figura. As outras sondas continuam a procurar mais marcas, e o Capitão Task deve tomar uma decisão. Ou continuamos a viagem, ou exploramos logo a gruta. De acordo com Victa, algo está acontecendo, e uma nova reação está vindo da Lua. Os sensores indicam que a temperatura da Lua está aumentando. O Capitão Task acionou o alarme geral e ordenou que a nave partisse para um local que pudesse controlar as sondas com segurança. Porém, agora está saindo um líquido metálico de forma constante, e em todas as direções da Lua, saindo de várias grutas menores, o líquido parece se comportar de forma geométrica e inteligente. Algumas sondas foram atingidas e absorvidas ou fagocitadas pelo líquido metálico que cada vez mais parece se comportar como uma célula gigante e inteligente. O desespero já tomou conta de alguns soldados, mas como já era de se esperar, os soldados androides não sentem medo e estão preparados para um possível confronto, apostos para o pior. Arcus jamais passou por uma situação parecida. Enquanto isso, Lix está analisando a imagem encontrada na gruta do ON. Os ciborgues John e Ryan
tentarão colher uma amostra do material líquido metálico que molda este enorme objeto que agora se parece com uma célula de metal. Os propulsores de Arcus não conseguem romper o efeito da atração gravitacional que a célula de metal nos submete e Arcus está sendo atraída. O escudo defletor e o gerador antigravitacional foram acionados, mas como enfrentar esta ameaça? Ou seremos nós a ameaça? Enquanto Arcus reage para não ser atraída e consumida, os ciborgues John e Ryan enviaram drones em direção às sondas que foram atingidas pelo líquido metálico e que parecem estar sofrendo um processo de fagocitose pelo líquido que está saindo da célula de metal. É preciso entender como lutar contra essa situação para continuarmos nosso destino. O objeto tem agora algumas colunas horizontais de metal brilhante se estendendo pelo espaço, como uma lâmina gigante, e enquanto isso várias sondas e o drone de John foram atingidos. Mas Ryan, com seu drone, conseguiu resgatar uma sonda com o líquido metálico e está retornando para Arcus. O laboratório de Kel está sendo preparado para receber a sonda danificada com o material líquido metálico, mas a preocupação aumenta devido ao fato do objeto metálico se comportar cada vez mais como uma célula de metal gigante. Os pilotos Rox e Drexa conseguiram impedir que a nave fosse atraída, mas alertaram algo ao capitão que não pôde ouvir.